Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como estudar e trabalhar ao mesmo tempo, a partir da minha perspectiva. Eu vou contar para vocês como é que eu fiz para me organizar e conseguir fazer um doutorado, enquanto eu trabalhava 55 horas por semana. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. Se você não é um inscrito muito antigo aqui do canal, você não tem ideia, mas na verdade eu sou doutor. Não médico, obviamente, eu não tenho estetoscópio, no máximo eu tenho um jaleco da Clara, de uma escola em que ainda se usa jaleco branco. Mas eu sou doutor em História Social, que também conta como título de doutor, ou ainda como as pessoas chamam nos Estados Unidos, PhD, Philosophy Doctor. PhD significa isso. E basicamente eu fui doutor muito novo. Para quem não sabe, eu tenho 32 anos e eu concluí o meu doutorado com 28 anos e o meu mestrado com 23 para 24 anos. Então, de fato, eu saí emendando toda a minha formação acadêmica. No mestrado, eu não trabalhei muito. Na verdade, eu dava pouquíssimas aulas. Como vocês sabem, eu me apresento como professor Rafael, porque eu sou professor. Mas no doutorado, eu comecei a arrumar um monte de emprego e eu comecei a ter que sobreviver. E aí, obviamente, eu fui trabalhando, e em um dado momento, no primeiro ano do doutorado, eu me vi trabalhando só nas escolas 55 horas por semana e com um doutorado, com uma tese de doutorado para escrever e com várias matérias, seminários do doutorado para fazer. E nesse sentido, então, eu quero falar um pouquinho da minha trajetória e explicar para você, atendendo a um pedido antigo no canal e também lá no Instagram, no @prof.rasfael, de como você pode fazer para estudar e se organizar ao mesmo tempo. Cara, em 2014, quando eu tinha lá 55 horas de trabalho, fora o trabalho de casa, que é correção de prova, montar aula, montar atividade, etc., o meu primeiro impulso foi tentar desistir. Na verdade, eu considerei lá por volta de 2014 para 2015, quando eu estava fazendo as matérias do doutorado, eu considerei seriamente desistir. Porque eu não sou uma pessoa, ou pelo menos eu não era até aquela época, uma pessoa muito organizada. E aí o que eu comecei a pensar? Que ou eu criava uma fronteira entre o que era do doutorado e o que era do meu trabalho, das escolas, ou simplesmente eu estaria sempre fazendo aquilo que eu fazia mais, ou seja, eu estaria sempre trabalhando. Então o primeiro ponto para você organizar estudo e trabalho é você organizar muito bem a hora que é do trabalho e a hora que é do estudo. Todo dia eu sempre estudava um pouco. Não importava. No meu caso lá, eu trabalhava 55 horas. A jornada padrão de um brasileiro é de 44. E eu tinha mais um trabalho de casa, então não eram só 55, acabavam que eram 65, às vezes 70 horas por semana. Então no meu caso, o tempo de estudo era muito pequeno nos dias de semana. Eu dava aula de segunda a sábado, então na prática eu sempre reservava 1 ou 2 horas, a depender do dia, para seguir um cronograma de estudos. Na época do doutorado, eu tinha um cronograma de leitura. Isso é muito importante. No seu caso, você que está me vendo aí, se você for um estudante de vestibular, você tem que ter um cronograma de estudos. E o mais importante do cronograma de estudos, e no meu caso lá do cronograma de leitura, é que o cronograma de estudos ele seja realista. Você não pode colocar para você estudar 4 horas se você trabalha 12 horas, como eu trabalhava em alguns dias. Nos dias que eu trabalhava menos, que era no final de semana, eu não tinha descanso. Eu colocava para estudar mais e avançar mais o meu cronograma. Então o primeiro ponto aqui dessa experiência de estudo e muito trabalho é você dividir o estudo do trabalho e você construir um cronograma de estudos que possa ser seguido. Um outro ponto importante, que foi muito importante para mim, foi entender os meus limites. Eu sou professor e, como vocês sabem, o trabalho de professor ele é cansativo. Eu fico falando por horas a fio e eu fico simplesmente gritando e me esperneando e controlando os alunos e fico em pé o dia inteiro. Então, para que eu conseguisse chegar em casa inteiro para conseguir fazer as leituras de doutorado que eu precisava, para cumprir nem que fosse 1 ou 2 horas do meu cronograma, eu tinha que ter em mente que eu tinha que ter uma rotina
quase que militar. O que eu quero dizer com uma rotina quase que militar? Eu tinha que dormir numa determinada hora, então normalmente eu dizia pra mim que eu não poderia dormir depois das 10. Isso porque eu acordava muito cedo. Eu acordava, obviamente, lá pelas 5h20, 5h30, porque eu morava muito longe de algumas escolas nas quais eu trabalhava. Isso foi muito importante pra mim, porque eu sempre conseguia ter um horário de sono fixo e eu conseguia não chegar em casa exausto, sempre fazendo com que eu cumprisse o meu cronograma de estudos no dia posterior. Caso eu acumulasse algum sono e chegasse muito cansado, alguma coisa acontecesse, eu tivesse insônia ou ficasse doente, eu sempre postergava meu cronograma para o dia posterior. E por que eu estou falando isso? Porque não adianta absolutamente nada. Seja você um enenzeiro, seja você um graduando, seja você um mestrando, seja você um doutorando, como eu era, não adianta absolutamente nada, nada mesmo, você simplesmente estudar por estudar. Isso aí é perda de tempo. Você vai ler o texto, você vai fazer o exercício, você vai tentar cumprir aquela tarefa simplesmente para cumprir tabela e para terminar de fazê-la. Então não faça isso de maneira nenhuma. Se você estiver cansado, posterga 1 hora o seu estudo. Ou simplesmente não estuda naquele dia e tenta recuperar. Tenta adicionar o tempo de estudo para 2, 3 dias após o dia que você não estudou. Isso faz com que você estabeleça uma rotina que é uma rotina importante, apenas de estudar quando esse estudo for efetivo. Um outro ponto importante que eu fiz demais é que você tem que ter a consciência de que como você estuda muito e você trabalha muito, se você tiver um desafio muito grande pela frente, por exemplo, passar no Enem, ou escrever uma tese de doutorado, ou mesmo fazer as disciplinas do doutorado ou do mestrado, como era o meu caso, você tem que terceirizar todas as coisas que não são essenciais. Isso aí é um fato. Não adianta você querer passar 55 horas trabalhando, várias outras horas estudando e simplesmente não contar com coisas que você vai terceirizar. Então, por exemplo, na minha época eu era um cara que eu ganhava muito bem. Então, embora eu não tivesse carro, acabou que quando eu não tinha carona para ir para o trabalho, eu acabava pegando Uber. Porque, logicamente, era uma coisa que eu podia terceirizar e reduzir tempo. Claro, se você é um trabalhador que trabalha ganhando um salário mínimo, ou que você não tem uma renda muito grande, como eu tinha na época, é lógico que você não vai pegar Uber para ir para o trabalho. Mas você vai ver outras coisas que você pode negociar na sua casa de terceirizar, ou seja, de passar para os outros sem que, logicamente, você afete a rotina da sua casa. E isso é uma coisa interessante. No meio do doutorado, eu comecei a namorar. Eu namorava, na verdade, no início do doutorado, terminei no meio do doutorado e comecei a namorar de novo do meio do fim do doutorado. E isso é uma coisa fundamental, que é o fato de que você vai ter que pedir a compreensão das pessoas que convivem com você. Sejam seus amigos, sejam seus familiares, seja sua namorada, seja todo mundo. Para você manter uma rotina de estudo e trabalho, você vai faltar com alguém. Isso é um fato. Ninguém faz um doutorado trabalhando 60, 55, às vezes 65 horas por semana, ou ainda ninguém estuda para o vestibular trabalhando 40, 50 horas por semana sem ficar em falta com alguém. Fica tranquilo, você vai ficar em falta com alguma pessoa. Só que essa pessoa ela vai entender que aquilo é por um bem maior da sua família, por um bem maior seu, e se ela realmente gostar de você, ela não vai ficar bolada com você, ela não vai ficar triste com você. Eu tenho várias experiências de pessoas, lógico, algumas se acabaram se afastando de mim, mas quem era de verdade acabou ficando e hoje ainda faz parte aí da minha vida. E um outro ponto importante também é que sim, você vai ter que diminuir o seu momento de lazer. Claro, você não tem tempo para estudar, você não tem tempo porque o trabalho te consome muita coisa, mas você não vai reduzir o seu tempo de lazer a 0. Gente, ninguém sobrevive, seja fazendo doutorado que dura 4 anos, seja estudando pro Enem que dura mais ou menos ali 8 meses, 10 meses, às vezes mais de um ano, porque a maior parte das pessoas não passa de primeira. Ninguém sobrevive a um período de tempo extenso estudando se não tiver nenhum tipo de lazer. Então separa um tempo na sua agenda, nem que seja um domingo de noite para você ver o Faustão, que não existe mais, né? Mas nem que seja um domingo de noite, um sábado de noite para tu jogar bola, porque realmente isso é uma coisa assim que faz toda a diferença na vida do cristão. Para você que é cristão. Para você que não é, faz toda a diferença na sua vida também.
Por que que faz toda a diferença na sua vida? Porque isso vai fazer com que você comece a semana mais descansado. Uma mente descansada é uma mente que produz muito mais. E para além disso, é uma coisa que você vai ter que entender e que eu acho que é o mais importante desse vídeo e que foi uma coisa que me afetou profundamente, é que a sua trajetória não vai ser a mesma de um sujeito que só estuda, seja para o Enem ou só faz o doutorado. Eu via vários amigos meus que eram brilhantes, talvez como eu era, até porque eu estudei num dos melhores programas de pós-graduação do país em História, que é o programa da FRJ. E eu tive colegas brilhantes, que eram professores universitários, acadêmicos sensacionais, e eu via que eles estavam fazendo muito melhor do que eu. Especialmente porque vários deles tiveram licença para fazer o doutorado, ou simplesmente só faziam o doutorado e dedicavam a vida deles à pesquisa. O que eu quero dizer com isso é, seja você um doutorando que está me assistindo, ou seja você um enenzeiro que está me assistindo, um vestibulando que está me assistindo, você não vai conseguir fazer igual o cara que só estuda. Isso foi uma coisa que me machucou durante muito tempo. E me machucou muito. Eu lia muita coisa, eu estudava muita coisa, mas era óbvio que os meus colegas que só estudavam muito mais. Esse negócio de estudo enquanto eles dormem, isso funciona só até um certo ponto. Quer dizer, isso não funciona nada. Mas mesmo que você estude enquanto eles dormem, quem só estuda certamente vai estudar mais do que você. Porque você perde muito tempo da sua semana, da sua vida, trabalhando porque você tem que trabalhar. Então entenda que a sua trajetória ela não é linear. Ou seja, ela é uma trajetória que vai ter altos e baixos e que é uma trajetória que é só sua e que não pode ser comparada com a trajetória de ninguém. Bom, e se você quer saber como é que terminou essa minha história, ela terminou muito bem. Em setembro de 2018, apenas com uma prorrogação de prazo, eu defendi a minha tese de doutorado e saí correndo feliz, como mostra esse vídeo aqui, comemorando a beça e muito feliz de ter conseguido fazer um doutorado por 4 anos, ser aprovado nele com recomendação para publicação e, logicamente, tendo só pedido uma extensão de prazo e tendo sobrevivido, lógico, à perda da minha mãe, que faleceu no meio desse processo, na verdade, no 3º ano desse processo, em 2017. Se eu fui capaz, você também é capaz. Ninguém é genial e ninguém é mais inteligente do que ninguém. A gente tem diferentes aptidões, mas todos nós podemos conseguir alcançar os nossos sonhos se nós nos organizarmos e trabalharmos por eles sempre, lembrando no nosso ritmo e respeitando, lógico, a nossa trajetória. Então é isso, galera. Se você gostou dessas dicas que eu dei aqui, deixa o seu like aí e deixa um comentário aqui se você chegou até o final, se você gostou desse formato de vídeo. Eu não costumo fazer muito esse formato de vídeo, não costumo expor muito a minha vida, mas se vocês quiserem eu posso expor a minha trajetória aqui e para vocês usarem ela, lógico, de parâmetro daquilo que vocês têm que fazer e daquilo que vocês podem evitar para conseguir serem bem-sucedidos nos estudos. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!